Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Thomas Wöltz. O professor dá aula no curso de Psicologia da PUC São Paulo e trabalha com comportamental, psicologia comportamental. E o nosso tema de hoje é a psicologia e o desenvolvimento cultural. A evolução cultural. Não sei porquê, eu estou raspando sempre nesse nosso tema hoje. Mas nós vamos falar de evolução da cultura. Está correto, professor? Exato, exatamente. E o que a psicologia tem a ver com isso? Tem bastante a ver com isso. Eu diria que todas as ciências sociais têm a ver com a questão da evolução cultural, né? A ideia de que cultura evolui, ou pelo menos dá para pensar na transformação social e cultural através de processos darwinistas, já foi pensado em vários momentos na história da ciência e de vários modos também desastrados, digamos assim, né? Quer dizer, tipo, nas ciências sociais é reconhecido um movimento teórico, conceitual, derivado do positivismo e implicações dele, que é o darwinismo social. Então, quando você fala em darwinismo social, é bem diferente do que eu estou chamando de evolução cultural, né? Ah, legal. E fala um pouquinho o que é darwinismo para a gente marcar a diferença. Tá, então, darwinismo seria tipo uma matriz de pensamento para pensar a transformação gradual, sem um direcionamento, mas a explicação de grandes transformações em determinados fenômenos através de processos bastante conhecidos na biologia de variação e seleção. Quer dizer, quase de uso ou desuso de alguma coisa. Que vê o homem crescendo, né? Ele vem, inclusive assim, aquele desenho... Aquele desenho que vem aqui, depois ele vai crescendo, ele vai ficar até ele fica, o homem... Aquele desenho, curiosamente, é um desenho bastante infeliz e é um desenho que inspirou um pouco a ideia do darwinismo social. A ideia de que tipo, a evolução seguiria por um caminho de sempre melhora. Né? E o Darwin nunca se aproximou desse modelo de evolução, de que você vai tipo, de um organismo mais primitivo para um organismo mais elaborado. Evolução não tem nada a ver com melhoria. Evolução tem a ver com adaptação ao habitat. Né? Pelo menos é como um biólogo Gould, Stephen Jay Gould, descreve. Quer dizer, é o que diria quase um fisioterapeuta, né? Que assim, parece uma melhoria a gente andar de dois pés, mas cria várias questões em termos de coluna. Perfeito, exatamente. Então, às vezes traz um monte de problemas. Não é biológica, né? Só biológica, só orgânica. Se vocês forem ver, tipo, o organismo mais adaptado, talvez mais perfeito, assim, para se adaptar em qualquer ambiente, não é o ser humano. É um bichinho muito microscópico chamado tardigrado, que ele consegue sobreviver por bastante tempo se ele for ejetado no espaço. Ele permanece vivo, pode tipo sai da estratosfera, sai da biosfera terrestre, volta, ele ainda está vivo da Silva, ele aguenta temperaturas altíssimas, temperaturas baixíssimas, enfim, e está espalhado, tipo, em cima do seu corpo tem inúmeros desses tardigrados. A gente está lotado desses. É até aflitivo pensar nisso. É aflitivo pensar. Pois é, mas a ideia é que evolução é algo se tornar melhor, é um erro, é uma leitura bastante errada de Darwin, e esse tipo de leitura, para entender a evolução cultural, também levou a caminhos, a interpretações de teorias políticas, teorias sociais. Então, mas não é uma leitura errada do Darwin. Não. É uma leitura errada daqueles que leem Darwin. Perfeito, exatamente. Então, da imagem que criaram em cima dele, exatamente, que não é exatamente ele. Então, esse modelo de evoluçãozinha, de evolução vai o homenzinho ficando mais retinho. Homenzinho. Se você for ver, para a gente chegar no Homo sapiens, teve uma árvore, não teve um caminho tipo linear, né? A gente conviveu com outros hominídeos que tinham cultura, que tinham linguagem, né? O neandertalenses e tem outros tipos que também já foram reconhecidos, que tinham rituais, que tinham linguagem, etc, etc. E o que a psicologia tem a ver com isso? Bastante. Tá. Porque a gente pensa em psicologia, a gente pensa divã, né? A gente não pensa nesta perspectiva que você está falando. Eu acho que tem vários caminhos aí onde entra a psicologia.
Primeiro, praticamente toda psicologia é uma psicologia social. Quer dizer, você fala assim, você vai comentar sobre a importância de fatores sociais, culturais, para um psicanalista, para um analista do comportamento, para um junguiano, psicodramatista, etc, etc. Todos vão falar assim que o ser humano não dá para ser entendido fora do seu contexto social, da sua cultura, etc, etc. Então, quer dizer, como VI, como variável independente, quer dizer, como variável determinante do fenômeno humano, cultura é um ponto pacífico. Quer dizer, que tipo, qualquer psicólogo que quer entender o fenômeno humano acha que é importante entender como que cultura influencia o ser humano. Ok? Por outro lado, será que o ser humano também não retorna algo para a cultura que seja importante para pensar como é que essa cultura vai modificando com o passar do tempo? Porque muitas vezes a gente pensa a cultura como uma coisa abstrata, que está aí, que sempre esteve aí, e, tipo, ou não está mudando ou muda de formas aleatórias. Mas o que a gente vê é que o comportamento humano mudou desde o surgimento da agricultura, né, da sedentarização do homem e da formação enfim, uma cultura mais com poder maior sobre o meio ambiente. Eu diria assim, o comportamento humano mudou muito mais em função de mudanças nessa cultura do que mudanças biológicas. Entendi. Né? Mesmo os biólogos concordam, isso é meio que ponto pacífico, que tipo, é muito mais importante para entender as mudanças no comportamento humano, entender mudanças na cultura do que mudanças biológicas. Na verdade, não sei se é simplificado demais, então você me diga, né? Se quando a gente está no meio ambiente, que tem pessoas, objetos e natureza, existe ali uma forma de interação que, de uma certa forma, orienta, não diria determina, mas de uma certa forma me dá referências de como eu estou agindo enquanto pessoa. Sem dúvida. E aí é isto que faz com que a gente chame essa cultura e a evolução dessa situação, porque depende de todos esses fatores. Não é uma coisa que o homem fará sozinho. Exato. É isso? É isso que não é simplificada, mas não sei se... Porque é assim que a gente tenta mostrar, porque nós vamos dizer na educação que a criança é dotada de cultura. E ela nasce na cultura. E as pessoas falam, mas um bebê, você fala em cultura? Sim. Falamos em cultura. Então, fala para nós assim, como que isso tudo vai interagir? E você está falando que há uma evolução. Né? Como que é isso? Por exemplo, no caso do bebê, você citou o bebê, por exemplo. O bebê. A gente vê que, às vezes, por exemplo, você contrata uma babá e ela balança o bebê de determinada forma, provavelmente porque ela aprendeu da mãe dela e etc, etc. Ela já viu outra pessoa ninando, que tem aquele negócio de ficar balançando o bebê. Nesse momento você já tem uma aculturação, quer dizer, você não está necessariamente ensinando algo muito elaborado, mas a criança aprende que quando ela está ansiosa, esse movimento significa que ela está sendo confortada, etc, etc. E aí, às vezes, você muda a babá, e de repente ela balança de um jeito diferente e a criança já não dorme. Né? Então você vê que, tipo assim, essa aculturação acontece muito cedo. O que a mãe costuma dizer assim, ela se acostumou, é uma aculturação. É uma aculturação, sem dúvida nenhuma. Então, não dá para pensar o ser humano fora desse contexto cultural. A gente usa muito essa palavra quando a gente fala em outras comunidades mais distantes ou diferentes da nossa. Por exemplo, a aculturação dos indígenas. Sim. Né? Que eles têm lá, vivem num determinado ambiente, de um determinado jeito, e a aproximação com o homem, aqui do centro urbano, etc., da zona urbana, precisa ser tudo planejado, né? Não é uma coisa que eu chego lá e falo, estou chegando, sou... Não. Então, como essa aculturação é uma coisa séria, né? Como que vocês veem isto? Eu fico presa muito, querendo ouvir você, na palavra evolução. Porque há quem diga que nós estamos evoluindo. Em alguns aspectos. Então, na verdade, sempre quer dizer, a ideia de involução quase que sugere a ideia de que evolução é melhora. Então, evolução seria piora. Mas, na verdade, evolução não significa pior ou melhor, significa transformação. Então, em outras palavras, evolução pode
pode ser benéfica, pode ser ruim. Exemplo, por exemplo, de evolução cultural foi, por exemplo, o aumento populacional desmensurado em, por exemplo, centros urbanos, ou tipo verticalização da cidade, etc, etc. Tudo isso faz parte de processos culturais, quer dizer, a gente aceita que deve ser assim, ou que pode ser assim. Eu fico pensando na cultura bélica, né? Cultura de guerra. Sem dúvida. Vem na minha cabeça essa cultura que é evolução, mas eu vejo isso como cultura de guerra aumentando, né? Evoluindo na guerra. Exatamente. Então é uma coisa que tipo surge, evolui, etc, etc, e pode levar à nossa extinção. A destruição. Pode levar à nossa destruição E completamente. quando vocês, como psicólogo, né? Não vou falar vocês, porque eu sou psicóloga também, né? Fica engraçado. Mas quando os psicólogos estudam essa questão da evolução cultural, qual o sentido disso? É para conhecer? É para atuar? Qual o sentido desse estudo? E como perceber isso, né? Então, eu acho que tem muitos sentidos. Eu acho assim, eu diria o seguinte, tem um problema na psicologia e nas ciências sociais de modo geral, que é uma falta de unidade ou de integração ou de comunicação entre as diferentes disciplinas. Então, por exemplo, você vê muito mais comunicação entre um paleobiólogo e um geneticista experimental, um geneticista de campo. Então, em termos do conhecimento que eles desenvolvem para entender o fenômeno da evolução biológica, a gente não tem um paralelo para a evolução cultural. Por quê? Porque evolução cultural envolve processos individuais, processos psicológicos. Quer dizer, digamos, o grupo não se comporta. Quem se comporta são os indivíduos, certo? Embora as consequências individuais afetem o grupo. Sem dúvida nenhuma. Mas, então, alguns dos processos de evolução cultural se originam no indivíduo. Então, aí tem uma contribuição importante para a psicologia de falar assim, origem de variações culturais, por exemplo. Né? Tipo, inovações e assim por diante. Quer dizer, o papel do indivíduo. Inclusive, aí é um ponto de separação. Quer dizer assim, só retomando um pouco a ideia da noção de evolução cultural, que foi, por uma época, utilizada de forma desastrada, por exemplo, por teóricos do darwinismo social, eugenistas, nazistas e assim por diante. Quer dizer, tipo, não é por acaso que falar em termos de evolução cultural, por um bom tempo, virou uma espécie de um palavrão nas ciências sociais. Então é um problema. Quer dizer, eu quando venho falar desse tema, até estava esperando talvez vocês me questionarem isso, porque muita gente critica muito a ideia de que dá para utilizar um paradigma darwinista para entender a evolução cultural. Porém, dá e não dá. Quer dizer assim, o processo de evolução biológica, genética, ele é um processo que sempre as variações, elas são sem um sentido adaptativo, são aleatórias. E no caso da evolução cultural, ela tem uma certa... tem um papel da aleatoriedade, de fatores aleatórios, mas muitos dos direcionamentos da cultura são pensados por seres humanos, né? por determinados grupos. Então, existem processos que talvez daria para descrever como lamarckianos ou lamarckistas para a evolução cultural. Então, tipo assim, é importante para entender evolução cultural separar em que aspectos a gente pode utilizar uma analogia com processos de evolução biológica para entender a evolução de traços culturais, como traços genéticos, traços culturais que são passados de geração para geração para geração. Dá um exemplo de traço cultural para o nosso ouvinte. Bom, eu acho que qualquer, por exemplo, o fato do professor numa sala de aula normalmente ter uma espécie de uma lousa, alguma coisa com a qual ele rabisca, e ter um monte de aluninhos sentados, a princípio quietos, passando a maior parte do tempo da aula em silêncio e ouvindo, e de tempo em tempo sendo testados e tendo que reproduzir num papel exatamente o que o professor falou, algo muito próximo do que o professor falou. Isso é um traço cultural. Isso é um traço cultural. Algumas pessoas falam que assim, esse modelo de educação ganhou uma atração maior
na época da Revolução Industrial, que você precisava ter um monte de gente que ficava sentadinha, quietinha e obediente. Agora já houve mudança. E essa Houve é a umas minha mudanças e a gente curiosidade. continua. Então, várias pessoas continuam. Essa é a minha curiosidade. Nós convivemos com, penso, aí você vai ver, diferentes culturas. Uhum. Nós estamos diferentes culturas, uma diversidade muito grande. E aí, o que a gente imagina que alguns grupos estão transformando para melhor, outros grupos estão fazendo mais do mesmo, Certo. e outros estão sugerindo realmente eu diria, né, na área de educação, um retrocesso. Uhum. Como você diferencia isso? As diferentes culturas e uma chamada genericamente evolução cultural. Então, É interessante. É possível, assim, quando a gente fala cultura, muitas vezes a gente pensa na cultura com um C maiúsculo. Né? A gente descreve cultura como se fosse uma coisa só. Mas eu achei legal a forma que você descreveu, porque justamente mostra que dá para ter numa determinada população, diferentes culturas que brigam entre si. Mais ou menos como numa população de uma espécie, etc. Talvez alguns traços fenotípicos ou genotípicos também disputam espaço. Quer dizer, à medida que um vai ganhando espaço, o outro vai perdendo espaço, assim por diante. Então esse tipo de disputa também acontece na cultura. Né? Você falou, por exemplo, da possível involução de um grupo, por exemplo, pelo contato ou aculturação, no sentido pejorativo de aculturação mesmo, tipo noção ruim de aculturação. Quer dizer, quando eu falo aculturação, eu falo qualquer incorporação de elementos culturais de um grupo por outro, ou de um grupo até por uma pessoa que entra no grupo. Então, pode até ter aculturação no sentido de, assim, entra uma pessoa no grupo e ela muda a cultura do grupo inteiro. Né? Que então, é o perigo dos líderes religiosos, políticos, quer dizer, algumas pessoas, até o Hitler mesmo, quer dizer, na verdade ele vem Perfeito. com uma ideia pronta e impõe e tem adeptos, né? Sim, Por isso que forma uma cultura, porque tem adeptos, senão, como o Paulo Freire dizia, é um louco da Avenida Paulista gritando. Mas o que o torna líder é diferente, né? Ah, sim. E aí dá para e aí sempre a gente fica na dúvida, né? Se você pudesse, se você tivesse uma questão quase que uma questão ética, né? Se alguém te desse um botãozinho que você pudesse apertar para voltar no tempo e matar o Hitler, você o faria? Não, porque isso iria acontecer de qualquer jeito. Exatamente. Seria, tipo, para muita gente seria aí é o fator imperativo moral. Os filmes de assim, Hollywood dizem que não dá para fazer, porque senão você vai desaparecer, talvez. Talvez, tem isso. E também tem o negócio de, tipo, se eu matar o Hitler, será que não entraria um outro no lugar? Quer dizer, tipo, o quanto que ele é produtor do fenômeno cultural, o quanto que ele é produto. Então você está me dizendo que quem trabalha com isso na psicologia está também trabalhando esse diálogo entre o indivíduo e o grupo e o indivíduo. Sim. Né? Ele está entendendo o que torna determinados indivíduos pessoas que mudam o grupo e o que fazem determinados grupos conformar o indivíduo de determinada maneira. Exatamente. E tem esses dois movimentos, né? De dentro para fora e de fora para dentro. É que normalmente a psicologia não pensa na cultura como uma VD. Eu falei inicialmente que a gente pensa a cultura, todo psicólogo pensa a cultura como uma variável importante que caracteriza, que constitui ou que determina o fenômeno que ele está estudando. Mas pouco psicólogo para pensar o quanto que o indivíduo determina a cultura, pelo outro lado, o quanto que ele influencia as modificações culturais. Então, por isso que eu acho importante mais integração entre diferentes ciências sociais, né? Antropologia, sociologia e psicologia. Né? E vamos acrescentar pedagogia. Ah, sem dúvida. Sim. Não, desculpe, é que a gente está aqui e dá para falar vários outros que são muito importantes, sim, especialmente para a evolução cultural, que seria tipo economia e linguística. Né? Então, esses daí eu acho que seria importante integrar. Inclusive porque essas áreas trabalham com, por exemplo, quem estuda linguagem, já há muito tempo vem utilizando ferramentas da biologia evolutiva para entender a origem das linguagens. Quer dizer, através de características das línguas, eles conseguem determinar qual derivou de qual, que caminho geográfico eles fizeram. Então, usando
as mesmas ferramentas que os biólogos utilizam comparando pedacinhos de DNA de um organismo para o outro, eles utilizam para comparar pedacinhos de linguagem de uma cultura para outra, resquícios até de linguagens extintas que deixaram registros, etc., etc., para achar o caminho das modificações nas línguas que existem, né? Nós até brincamos, né? Posso falar da parte, todos brincamos, a ideia do programa nasceu disso, um fato e, no mínimo, duas visões, ou seja, para a gente mostrar as diferentes visões que vão trazer as diferentes culturas. Você está falando, eu estou lembrando, uma coisa que está afligindo muito a escola nesse momento, que é a questão do bullying, né? Que é essa questão dessa cultura da violência que está chegando, e a gente pergunta da onde que vem, tem que ser mais estudado, são indivíduos que estão trazendo, um grupo que está propondo, quer dizer, realmente essa ideia das guerras está influenciando, de ser a competição acirrada. Então, não sei se tem estudos nesse sentido, quer dizer, o que faz com que essa cultura se transforme, mas o que faz psicologicamente com que o indivíduo assuma isto? Não sei também se tem resposta, mas, assim, uma reflexão. Interessante que o quanto que esse tema do bullying se torna discutido, né? Sendo que, se você for ver, provavelmente não é uma novidade. Sim. Né? Sempre é um existiu. E, na verdade, as pessoas estão um pouco mais conscientes do fenômeno. Mas também, talvez por fatores, mudanças culturais também. Por exemplo, você tem em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu acho que é provavelmente o país que mais levou adiante a pauta, né, a temática da questão do bullying, justamente pelos casos de assassinato em massa em escolas feitos por alunos que foram vítimas de bullying. Então, aconteceu Columbine, acontece tipo, em diferentes lugares. De repente, tipo, um poder de destruição tão grande na mão de uma pessoa que, por defesa do lobby do National Rifle Association e de uma lei americana, uma amenda à Constituição americana que permite o armamento do cidadão, né, como uma liberdade inalienável. E aí eles atualmente ficam reféns dessa amenda que foi criada numa época que não existiam armas semiautomáticas, não existiam armas em que tipo você poderia, tipo, uma pessoa só poderia, tipo, de uma janela de um hotel matar centenas de pessoas, que foi o que aconteceu recentemente em Las Vegas. Quando você fala de psicólogo, você fala de terapia, normalmente fala de terapia, nós estamos falando de cultura, que é uma coisa bem mais ampla, mas a gente está entendendo cultura como estruturas de comportamento. Estou correta? Sim. E quando você, como psicólogo, está trabalhando isso interfere numa forma de trabalhar com os indivíduos ou é apenas uma pesquisa básica, vamos dizer? Boa. Eu acho que são as duas coisas, porque eu acho que assim... Apenas não, né? Ou é pesquisa básica? Não, é muito boa essa pergunta, porque eu diria assim, o pensar sobre essa evolução cultural num viés darwinista é muito recente. Então, e é uma área que ainda não ganhou tanta atração assim. Quer dizer, muita gente não conhece essa área direito. Quer dizer, ela começou com Darwin, no livro The Descent of Man, ele já começou a falar em evolução cultural, ele descreve linguagens como fenômenos culturais que evoluem, etc, etc, mas não popularizou muito. Quer dizer, popularizou daquela forma errada que eu comentei do darwinismo social. E aí despopularizou e virou um palavrão nas ciências sociais. Aí, tipo, foi retomado só na década de 60. Esqueci o nome de um psicólogo que começou a trabalhar com esse conceito e deu um pouco mais de tração para ele. Depois, só em 76 que ganhou um pouco mais de popularidade com o Dawkins, quando ele escreveu o livro O Gênio Egoísta, que deu uma boa popularizada numa noção de evolução cultural sob o nome de memética. Né? Tipo, a ideia de que, inclusive, a ideia de memes, que acabou entrando na cultura popular, todo mundo sabe que é um meme, seria tipo assim, aquelas
tipo piadinhas que são reproduzidas e tal, mas na verdade ele estava falando sim de unidades de seleção cultural que são transmitidas, passadas de uma pessoa para outra, etc, etc. E junto com ele, dois geneticistas, que é o Cavalli Sforza e o Feldman, lançaram um primeiro livro propondo um modelo de coevolução biológica cultural, e a partir daí alguns outros autores começaram a desenvolver algumas teorias, mas muito desenvolvimento conceitual teórico, uma série de modelos matemáticos para entender esses fenômenos, mas pouca aplicação empírica. Então, acho que a gente tem muito ainda que estudar essas coisas para começar a aplicar esse conhecimento para o nosso benefício, porque ainda é um grupo pequeno que estuda essas coisas. Então, quando você perguntou, por exemplo, isso daí serve para uma aplicação, né, nesses fenômenos ou só para pesquisa experimental, atualmente na minha área, quer dizer, minha experiência é só com pesquisa experimental de laboratório, que tem pouquíssima aplicação ainda prática, né? Então, por exemplo, meu doutorado foi uma revisão de um monte de pesquisas de evolução cultural em o que a gente chama de microsociedades de laboratório. Então, basicamente, você pega 3 participantes num experimento em que eles têm que cooperar de alguma forma para resolver um problema, e eles vão ganhando pontos, bônus, etc. Alguns bônus são compartilhados, pontos são individuais, e aí você vê um pouco a disputa entre tipo, o ganho individual e o ganho para o grupo. Eu li todos os livros do Skinner. Curiosamente, o Skinner não trabalhou muito com esse paradigma. Quer dizer, ele estudou um pouquinho cooperação, comportamento humano, mudança de comportamento. Exatamente. Grupo, individual. Exatamente. E ele falou mais sobre isso do que ele estudou experimentalmente mesmo, né? Então, agora, eu acho que está tendo um pouco mais de pessoas interessadas em estudar. Infelizmente, o nosso tempo termina. E eu gostaria de chamar muito mais vezes para a gente poder falar sobre esse aspecto que, para mim, é uma novidade também. Então, vou te dar um tempo para você olhar para a câmera e se despedir do nosso programa para a gente terminar. Tá. Eu agradeço muito o convite, agradeço a Márcia por ter me chamado aqui para falar e ter falado assim que eu poderia falar de qualquer tema que me interessasse. Achei ótimo poder falar de um tema que eu entendo um pouco, não entendo muito, mas entendo um pouquinho. E, enfim, ficarei feliz de voltar aqui, se for o caso, né? Se for interessante vocês me chamarem. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês também. Obrigada, Neide. Paramos por hoje. Até uma próxima vez. Obrigada.